Palumbo faz um trabalho também excelente, que é de denúncia. E muito antes da turma falar do MC Rian, dele ser preso, você já denunciava o crime organizado, as facções, desde o fluxo que acontece. Eu gostaria, por gentileza, de você destrinchar essa história dessa prisão dos MCs que tem relação com o crime organizado. O que aconteceu, Palumbão? Olha, o tráfico de drogas e o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, estão por trás de alguns desses artistas. Não são todos, a gente não pode generalizar. Perfeito. Mas é óbvio que o tráfico de drogas ele é muito rentoso, dá muito dinheiro. E eles precisam lavar esse dinheiro. O que é lavar o dinheiro? É tornar o dinheiro lícito. Certo. Como é que você faz isso? Você compra um posto de gasolina que ninguém abastece, mas que chega no final do mês, dá um lucro, entre aspas. Lucro. Você compra um restaurante que ninguém vai, mas está sempre com a conta cheia. Você compra um salão de cabeleireiro que ninguém vai cortar o cabelo, mas também que dá um lucro astronômico. Quanto que vale um show desse? Quanto vale o show? Quanto vale o show dele? Vamos chutar. Quanto que é colocado na nota? Então, esse é o E qual é o público, né? Então, E qual é o público? Você precisa tornar esse dinheiro limpo. Por quê? Tem o COAF, tem o Banco Central, tem todas as instituições, tem a Polícia Federal, tem a Polícia Civil. Então, de olho. Se você fizer um Pix agora, para mim aqui, de mais de 10 mil reais, vai abrir um alerta lá. Sim. Agora, quando você faz muitas transações, você tem que especificar através de um contador, da onde está vindo, Exatamente. da onde Nota está saindo, fiscal. o que está... Nota fiscal, exatamente isso. E não existe crime perfeito, existe crime mal investigado ou que não foi investigado. E daqui a pouco, pode ter certeza que vão se vitimizar, falar que estão sendo perseguidos por causa do estilo musical. A Polícia Federal não vai fazer distinção entre um funkeiro, entre um banqueiro. Não vai fazer distinção de absolutamente nada. Ela vai investigar com imparcialidade. E a partir do momento que você pede o mandado de busca e apreensão, acumulado com o mandado de prisão, isso passa por um promotor de justiça que dá um parecer. Acho legal... Falando a linguagem para o povo entender. Lógico. Acho legal, tem que prender mesmo, tá certo. E fundamenta. Vai para o juiz que decide. Então não dá para falar, olha, estão me perseguindo. Exato. Porque o juiz nenhum do mundo vai decretar uma prisão se não tiver indício suficiente de materialidade. É muito número. É muito número de autoria. Né? 1,6 bilhão. Exatamente. Agora cabe ao promotor, quando ele oferecer a denúncia, especificar tudo isso e a defesa vai acabar defendendo. Agora... não saiu na audiência de custódia. A audiência de custódia, a maioria dos presos que saem na audiência de custódia são oriundas de prisão em flagrantes feita pelo delegado de polícia. Quando é um outro juiz que expede o mandado de prisão, olha, é muito raro na audiência de custódia o juiz soltar, porque foi um colega dele, baseado numa investigação da polícia, já ouvi no Ministério Público, que decretou a prisão. Fica até estranho. Pera um pouquinho, eu peço a prisão. Vai na audiência de custódia, o juiz solta. A audiência de custódia só serve para perguntar como você foi tratado, se você foi algemado, se você comeu, se você não comeu. O juiz, ele não vai, ali naquele ato, verificar nada sobre o mérito, sobre o que aconteceu no ambiente. Você pode matar alguém agora aqui a paulada, mano, que amanhã essa imagem não vai na audiência de custódia. Exato. Só vai que você matou um cara paulado. Aí ele vai ver seus antecedentes. Não, ele tem condição de responder em liberdade. É isso, é por isso que eles estão presos. Agora, para soltar, precisa entrar com recurso, acho que já deve ter feito isso, né, para poder ter a soltura. Mas é lógico que nesse angu aí tem caroço. Eu não tenho dúvida disso, que o crime organizado, ele se organizou mesmo. Muito diferente do Estado, que não se organizou, que foi capengando com as suas forças policiais, com as instituições, com armamento, com policiais, com tudo, com estrutura. O crime organizado não. Eles vão do que tem do bom e do melhor. Eles pagam os melhores advogados. Não tem advogado pé de chinelo defendendo eles, e nem vai ter. Entendeu? Então, eles são realmente bem organizados, coisa que o Estado não é. E eu falo, a Polícia Civil, a Polícia... Federal, a militar, todas as polícias fazem milagre. Exatamente. Com pouco recurso que tem. Porque hoje em dia, posso falar aqui em São Paulo, não tem policial para fazer boletim de ocorrência. A gente viu lá no 54DP, que é a cidade de Tiradentes, se a gente sair agora aqui, a gente vai demorar no mínimo 2 horas para chegar lá, 2h30 para chegar lá. Aí você chega numa delegacia, toda arrebentada, que não tem nada, um cara entra xingando, mata o indivíduo que afrontou os policiais. E eu não vou ficar surpreso se daqui a pouco vir parte da imprensa querer criticar esses policiais. Então a polícia faz milagre. Passa pano, literalmente, né? Então, é lógico que tem que ser
mas tem mais gente envolvida nisso, eu não tenho dúvida. Eles não são vítimas. Lógico. Eles não são vítimas, é igual o filho do traficante no Rio lá, de cabelo vermelho, Oruan. Sim. Que fica se vestindo, né? Tá, claro, é um tapa, é um esculacho, o cara fazer o que tá fazendo. Tem que ser, não é possível. Palumbo, a investigação, ela 260 bilhões. Meu Deus, que foi movimentado por uma ação criminal. O que cara, é isso? 260 bilhões, cara. Samidana, 200. Desses dois, se eu não me engano, era 1,6 bilhões. Mas mesmo assim, é muito dinheiro. O esquema total é gigantesco. É dinheiro que você não consegue gastar. Quantos bilionários tem no Brasil? É assustador. 70, talvez? 70. Então, mas quando você fala desse movimento de 260 bilhões, está envolvido, obviamente, o tráfico de drogas, mas né? Com certeza. Cocaína, lavagem de dinheiro, o caramba. E aí, quando você fazia essas denúncias, e obviamente sem generalizar todos os MCs, como é que esses caras, eles entram no crime organizado em relação a lavar o dinheiro? O cara vai pagar o show? Como é que esse dinheiro, a rota desse dinheiro? Uma das maneiras é essa. Pera um pouquinho, quanto que vale o seu show? Meu show vale 30. Então tá bom, vamos te pagar 200. Aí você esquenta pra mim. É só pôr na nota, né, Palumbo? Põe na nota. Exatamente. Põe na nota e devolve, Sami. Não, mas não. A lavagem, o cara precisa ter um acesso ao dinheiro. Então, se eu falo assim, ó, me cobra 200 e eu te pago 200, eu tenho que ser seu sócio, porque senão eu não consigo tirar esse dinheiro. Aí você começa a montar um monte de comércio. Porque senão só você vai gostar. Eles não têm só, eles são empresários. Eles começam a investir. E aí ficam falando de bets, de várias coisas. Assim, qualquer empresa pode ser usada para lavar dinheiro. O que você tem que tomar conta são de valores e de uma frequência que é fora de mercado. Como então, aconteceu aí. Como aconteceu. Ou seja, o show custa 20, aí de repente custa 2 milhões, você fala, pô, deve ter alguma coisa errada. Isso que tem que ser investigado. 260 Inclusive em publicidade. O Banco Master está sendo investigado por causa disso. A publicidade em tal veículo custava X. Aí o banco normalmente pagou 100 vezes X. Aí os caras falaram, por que pagou isso? Agora, bobo, pagar mais caro? Agora eu faço uma pergunta para o especialista, para o Palumbo. 260 bilhões. Nesse momento, os Estados Unidos pode ter uma interferência aqui, chamando esse crime organizado de grupo terrorista. Você viu a ação norte-americana que a gente sempre traz essa notícia aqui. Facção, você que vai responder. É grupo terrorista ou não? É um grupo criminoso? Interrogação. Olha, se você... Vamos para a prática. A polícia consegue... Uma viatura policial consegue entrar num território dominado pelo Comando Vermelho? Não. Tem barricada? Tem. Tem armamento de guerra? Tem. Tem drone que ataca bomba? Tem. Tem explosivo? Tem. Mas a fundamentação deles não é religiosa, não é por causa de cor, raça, não é política. Mas eles têm todos os atributos de grupos terroristas. E a maldade que eles fazem, talvez seja até pior do que muito grupo terrorista. Quando você coloca um repórter dentro do micro-ondas, com vários pneus, põe fogo, o que é isso? O que é isso? Quando vai um familiar, ela tem um familiar que mora na comunidade tal, ela vai até lá. Aí você pega essa pessoa, você não pode vir aqui porque você faz parte de uma comunidade que trabalha no 3º comando e aqui é comando vermelho, aqui você não entra, você mata. O que é isso? Então, eu acho que para bandido a gente tem que ter o sistema de tolerância zero. É o que for pior para o bandido. Exato. O Brasil negligenciou. Você não sobe um morro do Rio de Janeiro se você não tiver com CORE, que é da Polícia Civil, Coordenadoria de Recursos Especiais, com o BOP, que é da Polícia Militar. Uma patrulha não sobe. E eu já denunciei aqui através do Sargento Portugal. Absurdos que... Era um cara bom até para vocês trazerem aqui. Por quê? Cara, ele me mostrou vídeos da viatura da Polícia Militar, eles não têm culpa, viu, os policiais, saindo da viatura, tirando a barricada, passa, volta, o trilho do trem de volta na barricada. Aí, quando eles vão até a base, eles têm que fazer um pedido para ir a uma padaria, por exemplo. Ele faz o sinal, o traficante, o que você quer? Não, vou ali na padaria, vai lá. Cara, o que é isso, velho? O Brasil não tem mais soberania nesses locais. Aí você fala, não, mas é só o tráfico. Não é só o tráfico. Se você mora numa comunidade e quer parar um caminhão, você tem que pagar. Se você quer parar teu carro lá, você tem que pagar. Se você abre uma barbearia, você vai comprar a Gillette dos traficantes. Tem que ser deles. Se você abre uma padaria, você vai comprar farinha de trigo deles. Se você quer água, deles. O Brasil não tem mais a soberania, já perdeu faz muito tempo.
E para quem não acredita em mim, é só você falar, sobe aqui com uma viatura aqui. Diferente de São Paulo. Aqui qualquer policial, entendeu? Tem que entrar em Paraisópolis. Vai entrar em Heliópolis. Vai entrar. Entra. Pode tomar tiro. Pode. Se for aqui na Rua Mauro, aqui, você pode tomar tiro se você passar com a viatura. Mas entra. Não está impedido. Não tem que fazer uma grande operação. E nesses locais, nós já perdemos a soberania há muito tempo. Lá é um território brasileiro comandado por pessoas, por faccionados, que têm todos os atributos de grupos terroristas. Eles fazem o que querem, eles arrebentam quem eles quiserem, entendeu? Tanto é que tem foragidos aí, famosos, que a gente não pega. Por quê? Porque como é que faz para entrar num lugar desse aí? É difícil pra caramba. Aí você faz uma operação policial. Eu me lembro quando eu estava na divisão de operações especiais, que a gente ia fazer operações para combater o novo cangaço. Certo. E a última que eu fiz foi até no interior de São Paulo. Então nós nos comunicávamos pelo WhatsApp, 10, 12 policiais. A gente não passava para o rádio da viatura que a gente ia fazer. Agora você imagine, para você invadir um morro, um complexo do Alemão, por exemplo, quantas viaturas precisa? É óbvio que vai vazar essas informações. É evidente, porque tem corrupção. Mas é só na polícia? Não, tem corrupção em todos os lugares. Tem no judiciário, tem no Ministério Público, tem na política, tem prefeitura, tem todo quanto é lugar. Então é muito difícil. O Brasil já perdeu há muito tempo o controle desses territórios. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver tolerância zero, a gente vai cada vez perder mais o controle. Tivemos uma ação muito bem sucedida da Polícia Militar, não foi 100% sucedida porque policiais morreram, aonde mataram dezenas de bandidos. Olha o inferno que virou a vida desses policiais, com parte da imprensa e político indo até lá dizendo que foi chacina. Pois é. E quando você pesquisa a população, né? E você acha que... Porque assim, sempre quando fala, o país é um narco-estado, o que a gente imagina? A gente imagina aqui na América Latina, aqueles caras com as armas nas ruas. Só que hoje a gente vê aqui tudo isso acontecendo, a gente não vê... Obviamente tem, né, as áreas, a gente não vê muito como nos outros países que chamam de narco-estado. Você acha que a gente já é um narco-estado justamente pela estrutura que a gente vive? Eu tenho certeza que já é um narco-estado. A gente não tem controle de território. Um país onde tem que se pedir permissão. Você vai em alguns estados do norte, eles estão tirando as famílias. Exato. Né? E aqui você não mora mais, sai fora. Agora aqui é do tráfico. Porra, perdeu controle, não tem mais lei, não tem mais ordem. Isso é absurdo. Não, é só no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro, não. Está acontecendo em vários locais. Só que dependendo do governo e dependendo do acordo que se faz com boa parte da imprensa, isso não é noticiado. Graças a Deus que nós temos a rede social hoje. Sim. Porque senão nós estávamos ferrados. Agora, num país onde a gente não tem o controle absoluto do território. E não tem mesmo. O policial tem que não pedir tem mesmo. Cara na padaria. É só falar, então, vamos fazer um teste, então. A gente vai em alguma comunidade aí do Rio de Janeiro e chama uma viatura, mas sem avisar. Sobe lá. Claro que a gente não vai fazer isso porque vai matar os policiais. Sim. Né? Não tem controle de absolutamente nada. Onde você vê um morro lá com 100, 200, 300 bandidos armados de fuzil. No Rio de Janeiro, qualquer traficante pé de chinelo tem um fuzil. Sim. Cara, o fuzil tem um poder de destruição terrível. Terrível. Exato. Entendeu? E ele fura um carro blindado. Então, como é que você vai falar que isso aqui não está dominado pelo narco, por traficante? Claro que está. Está dominado. Eles estão na política. Sim. Eles vão eleger deputados federais. Eles podem eleger senadores. Elegeram prefeitos. Eles não são mais aquele grupo lá de tudo vida louca, vai lá, comete o crime. É muito organizado mesmo. Isso aí vai subindo. Sim. Você sabe que o Bukele deu uma declaração sempre polêmica, ele falou o seguinte: como que ele resolveu o problema do crime organizado lá em El Salvador? Primeira coisa, ele prendeu juízes corruptos. Foi a primeira declaração dele. Segundo, foi a tolerância zero com os bandidos, que a gente sabe dessas prisões enormes com infraestrutura. O que você acha desse modelo do Bukele, que agora, ano eleitoral, a turma adora falar do Bukele, segurança pública. O que de fato, qual que é um exemplo que pode ser uma referência para a segurança pública? Eu acho que é exatamente isso, tolerância zero. A gente não permite desde o pequeno delito. Hoje eu estava chegando no meu escritório, que fica ali na frente do Villa Country, tinha um carro na calçada. Eu entrei no escritório, tinha um cara lá,
chapado, loucão. Coitado, cara. Não era o Delari, não, né? Delari Deve já ser. tava Saiu aqui ontem. já. Aí eu subi, falei, não, tem alguma coisa errada aí. Por que esse cara tá desse jeito aí? Voltei, conversei com ele, cachaçado. Sim. Aí, vamos ligar para algum amigo pra buscar? Ele falou, de jeito nenhum. PM, distrito, cadeia. Porque o que eu penso? Imagine perguntei para ele, você veio da onde com esse carro aqui, maluco? O cara, meu, tava loucaço na Não, frente mas do é um perigo, Palumbo. é um perigo. frente Pode do matar Palumbo, alguém. não. Eu vim da Azar, Vila né? Maria. Deu azar, né, falou? Não, eu vim da Vila Maria. Nossa, Mas vim, cheio de cachorro em casa Aí eu pra pensei, cuidar. podia ser a minha gato filha com andando na problema. calçada, podia ser uma criança. Podia ser não um vou liberar cachorro. pra amigo nenhum, eu vou cumprir a lei. Cadeia. Outro dia o cara também foi lá no escritório, batemos o olho, falou, esse cara deve ter alguma coisa, não é possível. Não tá puro, não. Bora. Pesquisamos procurado. Também se Se é atrai. hein? procurado, não me procure. Exato. Essa é uma boa frase pra camiseta. Agora, Zuzu, deixa eu fazer uma pergunta pra Sabrina. Se você tem alguma intenção, alguma vontade de entrar na política. Opa, boa. Você eu já não quero tem... ele nessa não, pelo É, amor de Deus. você já já estão falando tem- que é candidato a deputado, não é candidato. Então, você já tem tão falando. um exemplo Candidata, ali em casa, candidata. né? Como é que você pensa nisso? Não, no momento eu não tenho essa pretensão. Apesar da gente saber que às vezes você com o mandato, né, você pode fazer algumas coisas, né? Pode mudar, porque você vê pessoas lá que não fazem, que não se empenham como deveriam. Então, mas Eu tô Bastou perguntando isso. aparecer que já vai vir candidato. Eu tô perguntando, Se ela é Não folgada pode ter uma assim, boa sem mandato, intenção, imagina né? com Imagina mandato. Mas isso é verdade, a Não. turma já rotula, porque Sim, no Brasil, sim. qualquer boa intenção que você tiver aqui vai falar, não, ela é candidato. Mas a Mas gente fui eu sabe- que falei pra ela, olha, você tá sempre reclamando dos políticos embusteiros que usa a causa. Por que você não começa a mostrar o começo, o meio e o fim? E o pior eu te garanto, porque dói no bolso. Inclusive dói no meu bolso. É por isso que o eu- fim. Não, é por isso, porque tem um monte de políticos que estão adotando a causa animal e estão tendo sucesso, pelo menos nas votações. sim, mas por enquanto eu tenho ele, né, me apoiando. Acho que o delegado me ajuda bastante, né? Querendo ou não, o nome dele, isso... É bom você falar pro cara que você tá dando um enquadro que você é.